E agora converso ao vivo com o conselheiro federal de Química, o Biracir Lima, para falar sobre bebidas que oferecem mais riscos por adulteração. Muito boa tarde e obrigado pela presença aqui na CNN. Boa tarde, espectadores. Nós é que agradecemos o convite. Deixa-me fazer a primeira pergunta. Quais tipos de bebidas são os mais propensos pela adulteração por metanol, hein? Olha, por alguns motivos técnicos e outro que nos parece financeiro, são as bebidas com maiores teores alcoólicos, né? São aquelas chamadas bebidas destiladas, vodka, gin, cachaça e alguns outros. No caso da cerveja, por exemplo, a cerveja, há uma quantidade mínima, não é isso, Biraci, em relação ao metanol? É muito pouca, né? Sim, é muito pouco, o processo quase não tem cerveja, ele precisa de um polissacarídeo específico que é a pectina, para no processo de fermentação gerar, e como é resíduo, gera uma quantidade muito, muito pequenininha. É um processo completamente diferente daquele que produz as bebidas destiladas que a gente mencionou há pouco. Agora, Biraci, há uma forma segura de identificar se uma bebida pode estar contaminada antes do consumo? Quais os procedimentos? Leandro, nós temos um grupo muito interessante de profissionais da área da química, pesquisadores de universidades, que estão desenvolvendo alguns métodos, tá? Ou adaptando, melhor até dizendo, métodos químicos. A gente tem, né, a pesquisadora Larissa Modesto, lá da Unesp de Araraquara, o profissional, né, James Cava, que formado na Universidade Federal do Paraná, ele já tem uma empresa chamada Reaja, que já tem feito alguns testes colorimétricos para diversas substâncias, e agora ele também está otimizando para a detecção de metanol. Temos os pesquisadores, professores da Universidade Estadual lá da Paraíba, o professor pesquisador Davi Douglas, que já desenvolveu um método até diferente, né, espectroscópico também, para a identificação desses materiais. E o método clássico, né, o Leandro, que é o cromatográfico, só que ele é um pouco mais caro, um pouco mais demorado, apesar de ser mais preciso. Mas nesse momento que a gente está buscando um teste positivo, negativo, todos eles são bastante interessantes, e esses que são colorimétricos, então, ou seja, adição de algumas substâncias químicas e verificação de ausência ou presença pela cor, eles nos parece que vai ser, pelo menos em curto prazo, né, aqueles que a gente vai ter maior utilidade. Então, a cor poderia ser um dos pontos, o Biraci, no caso, para poder identificar se a bebida possa estar contaminada ou não, adulterada? É uma coloração que vai ser gerada por uma reação Ah, química. tá. Uhum. Tá? Ou seja, a presença do metanol, tá, numa reação química que é adicionada agora com esses kits, vamos chamar entre aspas de alguns kits de identificação, é que vão dar algumas cores que vai nos dizer exatamente positivo, negativo, probabilidade de eu ter a presença desse álcool metanol ou probabilidade de eu não ter a presença desse metanol como contaminante. Agora, do ponto de vista do cliente lá, uma pessoa que queira comprar uma bebida, tem que desconfiar do preço da bebida, o Biraci? Seria um dos Olha, pontos essenciais na hora de comprar? sim, Leandro, vamos pensar no nosso cotidiano, né? Se a gente está acostumado com qualquer tipo de produto de consumo e a gente, se está acostumado, a gente tem uma noção de média de preço. De repente aparece algo, né, algum desses bens de consumo que eu conheço bem, com um valor muito abaixo, é para se desconfiar. Essa, inclusive, é uma orientação do governo. Olha, né, além de verificar estado, né, de idoneidade do material, né, se eu tenho algum tipo de lacre rompido e tudo mais, mas também o custo, né? Agora, Ubiraci, sobre a questão da cerveja ainda, um outro ponto que muitas pessoas perguntam, ora, pode acontecer com a cerveja ou não? A cerveja de latinha é mais confiável do que a de garrafa? Tem isso? Essa pergunta também ela tem sido bastante frequente, né? Vamos pensar de garrafa ou de lata não mais simplesmente no processo químico, mas num processo físico mesmo, né? A forma de você fechar
uma garrafa ou a forma de você fechar ou lacrar uma lata é diferente. Então, para eu fechar uma lata, eu tenho um processo físico agora um pouco mais sofisticado. Então, talvez, né, não justifique. A gente está sempre no campo de hipótese, Leandro. Tá? Se a gente conhece esses processos. Numa garrafa, né, já estão circulando nas redes sociais até alguns vídeos demonstrando alguns tipos de adulteração, né, de preenchimento ou de substituição de uma cerveja mais nobre, né, utilizando uma cerveja de menor custo, fazendo essas alterações, a gente pode verificar que é relativamente simples você fechar uma garrafa do que você fechar uma lata. Ok, conversei ao vivo com o conselheiro federal de Química, o Birassi Lima, a quem eu agradeço pela disponibilidade ao falar com a gente aqui da CNN. Boa semana, professor. Nós é que agradecemos e colocamos o sistema, Conselho Federal de Química e conselhos regionais, que tem em todas as regiões do Brasil, em contato ou à disposição da sociedade para tirar qualquer tipo de dúvida. Viu, Leandro? Muito obrigado, um bom trabalho para você, boa tarde. Obrigado, boa tarde.